Eu acho que ele é portador também, mas ele não é polícia, ele é piloto do time. Não é do dominão dele. Acho que é um pouco criativo. Essa semana mesmo eu acabei de treinar. Ele é da nossa boca. Amém? Todo mundo aqui, não tá? Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. O irmão, é a primeira vez? Não, ele aqui. É a primeira? Como que é o nome do irmão? Geraldo. Seja bem-vindo. Você já estava na outra aula, não estava? Tá faltando uma turma aí, hein? O pessoal já está viajando pro carnaval já, né? Faltando uns 4 ou 5 aí, não dá? Fala com o ano corrigido depois, tá passando exercício, se a resposta está certa, aparece errado na gente. Aquela lá ele não consertou, não? Uai. Deixa aí. Eu vou pegar ele e vai ver. Eu reportei para ele. Ô, gente. Ele falou que ia arrumar. Aí eu por isso que eu tirei a mão da baixa. Aí você correu um pouco, estava certo, Falei com ele. Ô, gente, então, vamos lá, né? É Geraldo, não é isso? É José Aldo? Geraldo. Ô, Geraldo, eu me chamo Wender. Nós estamos aqui com a doutrina de escatologia e nós já estamos aqui um pouco avançado, mas eu não sei se ele passou aí os vídeos para você do que já foi falado ou se você vai pegar para frente, mas nós vamos pegar a partir daqui. Eu comecei com ele, falou que vai subir o vídeo. Vai, né? Não, então tá beleza. E diante daquilo tudo nós estamos vendo, nós vamos começar a ver hoje aquilo que para mim é o segundo ponto crucial da Bíblia, que é o que poucos eu acho que têm o conhecimento, muitos têm dúvida, muita coisa é falada a respeito. Então, assim, se eu perguntar para vocês mesmo, se vocês saberiam me dizer o que é um arrebatamento, alguém de vocês saberia me dizer o que é? Vai lá. A busca de Jesus que teve que na igreja para ter ligado, não? Isso. Algo assim, parecido, né? E tá certo. Isso. A volta do mestre. Nós assistimos um filme que chama Deixados para Trás, onde as pessoas, né, que Deus buscou simplesmente sumiram. É isso mesmo? É isso. Assistiu os 3? Vai ter 2 arrebatamentos, então? Aí é que tá. A questão sua e a do Vaguinho. Porque vai ser uma semana, Ah? segunda semana vai ser 2 arrebatamentos. Porque o que acontece? É essa que às vezes, muitas vezes, são dúvidas também, né? O arrebatamento, ele não é a volta de Cristo. E não haverá 2 arrebatamentos, haverá um só. E aí segue, né, aquilo que vai acontecer posteriormente ao arrebatamento. Então por que 1000 anos depois. Não, 1000 anos depois aí nós teremos aí realmente encerrado, porque o arrebatamento, né, aí eu vou pôr a minha visão, depois eu vou passar a visão, as 3 visões que a gente tem dentro da teoria futurista, né? Eu passei para vocês aqui as linhas de interpretação, e as 3 aí que são discutidas hoje, elas estão dentro da futurista, que é o pré, meso e pós-tribulação. Então, segundo a Bíblia, o milênio ele começa depois dos 7 anos da tribulação. Então, depois de 7 anos de tribulação, dá início o milênio. Depois do milênio, aí sim, Jesus vem, ou Deus vem, intervém na guerra do Armagedon, e aí nós teremos o fim dessa era que nós vivemos, desse tempo que nós vivemos. Todos que morreram, né, estão mortos nesse tempo, ressuscitarão e virão até o Senhor para ser julgado, tanto aqueles que foram condenados como aqueles que foram salvos nesta época, e que morreram
eles vão vir para receber a sua sentença, é o que está em Daniel capítulo 10, 12, né? Capítulo 12, e aí vem o que Pedro diz: a terra será renovada pelo fogo, e este fogo é simplesmente a justiça de Deus, né? Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E hoje, já no tempo que nós vivemos, a terra ela já está mergulhada numa depravação total. Então, a justiça de Deus como fogo consumidor vai renovar essa terra, e essa terra será habitada novamente, não nos moldes que os testemunhos de Jeová diz, mas essa terra ela será aí, né, habitada. Então, o arrebatamento, nós vamos começar a falar dele hoje, é o próximo evento extraordinário que está para acontecer, que é quando a igreja vai ser tirada da terra. Mas não é Jesus que vem para tirar a igreja da terra. A Bíblia, nós vamos ver aqui que as trombetas vão soar, e num piscar e fechar de olhos, quem está com Cristo nesse tempo desapareceu. Então vai ser igual no filme. Igual no filme, a mesma coisa. Então, nesse dia, o que vai acontecer? Hoje, aí no dia do arrebatamento, que foi um exemplo, o arrebatamento aconteceu hoje, meia-noite, nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra? vai ser tirado da terra junto com a igreja. Vai ser arrebatado. O Espírito vai com a igreja. Como é que é, pastor? O Espírito Santo ele vai com a igreja. Por quê? Por quê? O que acontece? O que eu vejo, uma coisa que eu vejo na tribulação, qual que é o foco central de Deus na tribulação? É Israel. Quando Deus tratou com Israel, nós não tínhamos a presença do Espírito Santo. Aí quando você vê falando que o templo será reconstruído e vai voltar a haver sacrifício, eu vejo que Deus vai trazer a memória desse povo israelita que está na terra, e todas as nações vão ter que subir a Israel para adorar a Deus desta mesma forma. Então, a forma que eles adoravam a Deus no deserto e também depois de se assentar em Canaã, não tinha a presença do Espírito Santo como ela está no tempo da graça hoje. Então, o Espírito Santo ele vai ser retirado junto com a igreja, e o processo, então, a partir daí, ele vai ser um outro processo. Esse processo ele vai ser sem a presença direta do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem como a gente tirar o Espírito Santo também, a presença dele da terra, sendo ele onisciente, onipresente, né? Então ele tem nas faculdades, a presença dele vai estar aqui, mas o processo esse será outro. Então vai ter gente que vai morrer, tem gente que vai querer morrer e não vai morrer, tem gente que vai converter. Então todos esses processos eles vão acontecer aonde? Eles vão acontecer dentro da tribulação. Então dentro da tribulação, ainda que seja 7 anos, e 7 anos parece muito pouco, muita coisa vai acontecer aí. Então, gente, eu falo para você, se for no nosso tempo, nós vamos estar aqui daqui a pouco, e aí vai virar uma anarquia essa terra nesse momento. Imagina como é que vai estar. Aí olha só para vocês verem como é que é interessante. Já tem país lá fora que eles não colocam 2 pilotos evangélicos para pilotar um avião. Vocês sabiam disso? Porque eles já têm uma convicção. Se vier o arrebatamento. Então, o que a gente faz? Então, se o avião está voando e vem um arrebatamento, pelo menos não vai ficar para pilotar o avião que não é evangélico. Mas o problema é se o piloto evangélico pregar para o piloto que não é, e ele converter naquele momento, igual o Jean estava falando aqui, né? Aí acabou, mas o avião vai cair, carro vai bater, navios vão bater por aí, muitas tragédias vão acontecer. Por quê? Porque no piscar e fechar de olhos, quem está com Cristo vai sumir. Sumiu. Vai ser uma catástrofe? Não. Vai ser uma catástrofe, porque imagina, helicóptero, carro. Aí eu vi uma frase num carro, um dia que eu achei interessante demais, escrito assim: cuidado, em caso de arrebatamento esse carro ficará descontrolado. Estava escrito, eu gostei, falei, bacana. Então, gente, o maior evento depois da morte de Cristo que está para acontecer na terra é o arrebatamento da igreja. Aí eu vou trazer para vocês aqui algumas teorias para tirar ou desviar a atenção das pessoas.
porque uma guerra vai estar cessando, que é a guerra de Gog e Magog, né, as nações contra Israel, mas agora o anticristo tem que responder uma pergunta: onde é que esse povo foi? É uma resposta que quem vai ter que dar é ele. Mas ele já está, o cenário já está sendo preparado. Essa é uma das, que é os ufólogos. É o disco voador, aí a gente vê alguém na televisão, nossa, eu fui abduzido, eu fui aquilo. Então, ó, a ufologia é uma dos viés que vai ser usado para despistar e justificar para onde que esse povo, para enganar quem ficou. Isso, para enganar quem ficou. Essas viagens à lua, esses trem. Gente, alguém aqui acredita que o homem já foi na lua? Eu não. Tem alguém que acredita? Não acredito. Até uma que não acredita. Até essa segunda casa eu não acreditava. Acreditava? Eu vi filmar que a Pastor do sombra... céu, eu falo pra ele assim. Pastor, eu vi que a sombra dele estava mexendo. A luz. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa: o homem nunca foi na lua. Tem prova científica. Hã? Tem prova científica. Estou vendendo passagem até para Marte agora. Não. O homem nunca foi na lua. Hã? O homem nunca pisou na lua. Aquilo foi uma encenação na Guerra Fria. Se eu perguntar para você, se já foi, por que não voltou de novo? A tecnologia que nós temos hoje, ela é pior do que a que tinha naquele tempo? Mas tem um jeito fácil, você pega aquela foto da cada das estrelas. Então eles já mostraram até o lugar que foi filmado em Hollywood. A bandeira, não tem. Até onde já foi filmado em Hollywood já foi mostrado que o homem nunca foi na Lua, gente. Se vocês acreditam que a sonda está pousando em Marte, pode mudar a mentalidade suas, que não tem sonda em Marte, não. Não tem sonda em Júpiter, não tem nada disso, não, gente. Isso é cinema. Isso é mentira? Tudo isso é mentira. Toda essa investida no espaço é simplesmente para chegar nisso aqui e ter uma desculpa. Porque tem que ter uma desculpa. Qual é a desculpa que ele vai dar? As roupas ficou, mas as crianças sumiram. A mulher foi, o homem foi, o casal foi, a família. Qual que é a desculpa que ele vai dar? Ele tem que dar uma desculpa. Então isso já tem sido preparado, esse terreno já vem sido preparado. Ó, Star Wars não é uma série que, vamos lançar essa série, não. É uma série que ela tem um viés futurista e ela também culmina nisso aqui, ó, Star Wars, Guerra nas Estrelas. Star Wars é aquela série que fez sucesso, que tinha o Darth Vader. Isso. Então, tinha um também só, que tinha o comandante Kirk. Como é que chama? Jornada no Espaço. Star Trek. Tudo isso tem um viés. E tudo isso é para trazer uma desculpa quando a igreja for arrebatada. Esse povo não foi arrebatado, esse povo foi abduzido. Tem uma seita por trás disso. Não, tem uma cabeça e tem as outras por baixo. Agora, pastor, aquele filme como fala? Os Vingadores. Você viu que o povo foi tudo errado, ninguém sabe para onde foi? Que coisa, você reparou nisso, né? Essa série Vingadores também tem isso, aquela lá, tem um lá que fez muito sucesso. Como é que é o nome daquela que fez muito sucesso, gente? Os Vingadores Guerra Infinita? Vingadores é uma série? Virou uma série porque assim, vai sair um filme, né? Igual, por exemplo, aí Chama Os Vingadores? Os Vingadores. Como é que é o nome do cara lá, gente? Ele é a figura do anticristo. Thanos. Thanos em grego é morte. Em grego então é morte. Ele é um camarada, da história dele, ele veio de uma família que ele foi humilhado, que não sei o que tem, não sei o que tem. E aí, nesse filme tem lá as 7 joias, não é isso? Ele é bom, esse tá bom no negócio. Vingadores, Guerra Infinita. É esse mesmo, não é que tem as 7 joias? Mas o que é essas
cada joia dessa tem a ver com a nossa. Ah, eu gostei, ó. Aí falando lá. Cada joia é uma dimensão. Que ele vem tomar do ser humano. Ele toma a joia da alma, tem a joia do espírito, tem a da humana. Espaço, mente, realidade, poder, tempo e alma. Toma tudo o que é seu. E esse filme já mostra o que o anticristo vem fazer na terra. Hã? E ele não vem na humilhação e não sei o que tem. Essa é a história que vai ser contada para quê? Para que todo mundo, uau! Mas a realidade que aquele filme ali está mostrando, primeiro, o espaço. Qual é o espaço que nós temos? Vai ser criado, já está em projeto aí, a cidade de 15 minutos. O que é uma cidade de 15 minutos? 15 minutos da sua casa, você tem tudo que você precisa. Se você vai passar para outro bairro, aí você tem que ter o chip para você ter acesso a outro bairro. Se você for, você vai ter direito a fazer 3 viagens por ano e, dependendo da pessoa, você só vai poder comprar 5 peças de roupa por ano. Isso já vai ser testado na França e na China já o pau já está comendo, entendeu? Então, só vai poder comprar 5 peças de roupa e só vai poder sair do seu bairro, que vai ser a sua cidade de 15 minutos, dependendo da pessoa, 2 vezes no ano. Tem um filme também que é assim. 13º distrito, D13. Alguém assistiu D13? Eu vi ele, mas eu não lembro direito. Tá lascado. E ele narra o que nós estamos vendo hoje. Outro também que traz uma encenação muito bacana desse tempo é Jogos Vorazes. Jogos Vorazes também chega lá, quem está lá em cima? É o anticristo. Então, tudo dividido, cada um no seu quadrado, no seu distrito, aí no outro distrito tem que pedir permissão, e aí, gente, esse é o cenário que já está sendo montado. E aonde que ele começou a ganhar legalidade mundialmente falando? Na pandemia. Por quê? Inteligência artificial. Porque, escuta aqui, Vaguinho, o que é democracia, ainda que ela não exista? Democracia, segundo os gregos, é o poder nas mãos de quem? Do povo. É o povo que decide. Mesmo que a gente viva um tempo que a gente vê que não tem democracia, a vontade do povo ainda, ela é respeitada. Então, como que eu faço para fazer com que você aceite o que eu estou fazendo? Acho que eu já até falei isso aqui, da questão, como é que nós vamos chegar no chip. Os Illuminati, quem está acima e quem está abaixo, eu dou um problema e eu dou a solução. Entendeu? Então, por exemplo, não foi dessa vez agora, mas vai vir outro vírus aí, e esse outro vírus vai vir para quê? Para tirar o dinheiro físico. Se vocês pegarem na moeda, vocês vão contaminar, porque está sendo passado pela moeda. Lá no filme passava pelas bíblias o vírus. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos mexer então só com dinheiro digital. É uma solução que vocês têm para um problema que eles mesmos lançaram, mas eles não vão falar que eles lançaram. Então todo mundo vai fazer o quê? Não falei isso. Todo mundo vai para a moeda digital. Eu só crio o problema para depois vender a solução. O viés todo, a vida toda é essa. Entendeu? Divide, o lema é divide para conquistar. Eu tenho uma tese, eu crio uma antítese. Para mim eu sempre esqueço o nome do resultado. E o resultado, o terceiro é que vai legislar. Mas sempre o terceiro ele é pior do que o primeiro ou o segundo. Então, vou dar um exemplo aqui do que eu estou tentando falar aqui. Vamos pôr a Ucrânia. Vou pôr a Ucrânia que está aí sendo bombardeada como exemplo. Vamos supor que o Vladimir, como é que ele chama? O Zelensky, ele é a tese. Então elas agora vêm com a guerra para criar uma antítese, confronta ele. E o que eles vão fazer agora? Nós precisamos arrumar uma solução. E a solução é o que vai permanecer, não é nem a tese nem a antítese. Mas sempre a solução ela é pior do que os outros dois. Mas é eles que vão. Por quê? Porque já foi aceito. Tudo eles querem aceitação. Os Estados Unidos para entrar, eles estavam doidos para entrar na guerra. Mas o povo americano não queria. Então a gente enche um navio de pessoas, vamos fazer um cruzeiro. E aí manda lá para a Alemanha os folhetins dizendo: nós vamos fazer
um turismo. E aí os alemãos... Só que lá chega que o navio está cheio de arma, que é o Lusitânia, acho que é Lusitânia que ele chamava. O navio está cheio de arma. Aí o que Hitler faz? Não manda o navio, que se mandar nós vamos afundar. Aí ele sai, cheio de gente. Quando ele chega ali para passar para o lado da Europa, o que acontece? Hitler manda afundar. Afundou, o que o povo americano fala? Bomba nos alemãos. Sempre foi assim. Sempre é assim. Não tem, sempre eles vão trazer o povo. Entendeu? Então, tudo isso é para trazer um desvio de atenção para aquilo que vai chegar aí e vai ter que ter uma desculpa. E o que vai chegar? Um povo que vai sumir. Sumiu. Já era. Para onde que esse povo está? Ô chefe, ô bonitão, ô poderoso, fala para nós. Então, ó, o ZT veio aí e levou esse povo tudo. Deu uma desculpa. Outros viés também existem, mas tudo isso está sendo preparado para esse momento. Porque imagina, que acontecimento. Imagina, Globo, essas emissoras, tudo parando para falar desse acontecimento. Eu também acho que eu não vou estar, não. Mas se tiver, vai ser uma coisa... você fala assim, subiu, né? Entendi. Eu achei que você falou que não ia estar aqui para subir junto com quem vai subir. Não, para ver também em nome de Jesus eu não quero estar aí, não. Então, vamos embora. Então são arrependedores, né, pastor? Deus primeiro. Ficou com o povo que sofrendo, uns vão arrepender. E aí, o que aconteceu com esse pedido? Aí nós vamos para aquela questão aqui, ó. Israel, como é o relógio de Deus, e o Antigo Testamento é o nosso, é a sombra do Novo. Então tudo que está no Antigo, ele tem um sentido no Novo. Então lá em Israel, Deus mandou, né, na cultura de Israel existia 3 colheitas por ano. Eles plantavam e colhiam cevada, eles plantavam e colhiam o trigo, plantavam e colhiam a uva, o quê? Plantavam e colhiam as uvas. Então, a agricultura de Israel, ela já mostra para nós todo o plano de Deus aí nesse tempo que nós vamos falar. Primeiro se colhia cevada, segundo se colhia a uva, o trigo, terceiro a uva. Então vamos lá, a cevada ela representa a igreja. Por quê? Porque a cevada era a primeira a ser colhida no ano. E a cevada, ela tinha, porque agora tem tecnologia, ela tinha uma forma de ser descascada muito sutil. Ela tinha uma casca mole. Então só de jogar ela para cima e o vento batia, ela descascava. Então o que isso representa? Isso representa um povo que ele é quebrantado mais fácil. O vento que passava simboliza o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vem e ele quebra as nossas cascas facilmente. Ele vem e ele tira de nós aquilo que nos afasta de Deus facilmente. Nesse tempo chamado graça, a conversão ela é muito mais fácil. Então jogou para cima, vem o vento, bate, quebra aquela casca, a casca vai embora, a cevada cai limpa. A cevada simboliza a igreja. A segunda colheita era o trigo. A segunda colheita já representa Israel e aqueles que vão converter durante a tribulação. Então, como que é a colheita do trigo? Como que é o beneficiamento do trigo? O trigo ele tem uma casca mais dura. Então, para descascar o trigo, ele era espalhado na eira, e aí vinha o fazendeiro com uma plataforma, que ela era de madeira, e ela era arrastada ou por um boi ou por um cavalo ou um jumento, enfim, e ela tinha embaixo umas ondulações de ferro,
E essa plataforma, no latim, ela chama tribulon. Então, ela passando e dando flexão, ela quebrava a casca do trigo. Então, por que o trigo simboliza Israel? Porque Israel ele será quebrado na tribulação. Israel, quando Jesus veio, ele não aceitou Jesus. Então, eles é tido como trigo que tem uma casca mais dura. Então, eles vão ter que passar por aquilo que às vezes eu brinco assim, mas não é a realidade, pelo pão, comer o pão que o diabo amassou, eles vão ser quebrados. A casca deles vão ser quebrada e eles vão reconhecer Jesus no meio da tribulação. Você conhece, não? Mas nesse tempo, aqueles que reconhecem, eles vão subir com a igreja. São judeus Messiânicos, entendeu? Então esses que estão na posição lá da cevada, Ainda que não creu. veio arrebatamento, entendeu? Mas aqueles de coração duro, eles vão ser moídos. Então, esse trenzinho chama tribulon, e ele vai passando e vai moendo. Então, a tribulação, ela simboliza essa. Então, aqueles também que vão aceitar Jesus ali naquele meio, nesse tempo, ali haverá eu não chamo de segundo arrebatamento, mas haverá uma subida ali também na tribulação. Porque João, ele está olhando assim para o altar, e ele pergunta assim para você que fala para ele, e esses que clamam aí, de onde eles vêm? Aí você fala assim, eles vêm da grande tribulação. Aí olha o detalhe que dá e de como eles foram mortos, decapitados. Então hoje a única nação que pratica decapitação são os islâmicos. É por isso que eu tenho a minha convicção que o anticristo ele vai ser um árabe, um islâmico. Por quê? Porque na tribulação eles vão continuar matando por decapitação. Passado a tribulação, aí nós vamos ter a colheita da uva. A uva ainda é pior um pouquinho. A uva ela é amassada. Então, aonde que nós entramos a colheita da uva? Depois da tribulação, Jesus vem, o anticristo, o falso profeta, ele vem com a igreja, o anticristo, o falso profeta é jogado já no lago que arde com fogo e enxofre, que já foi criado, e Satanás será preso. Satanás ainda não é condenado. E durante esses 1000 anos, as nações que vão estar na terra vão conviver com Cristo e com seus sacerdotes, que são a igreja. E depois desses 1000 anos, a Bíblia diz que ele será solto e tentará o homem novamente. E mesmo tendo essa vida com Jesus, mesmo tendo essa vida com Cristo e com os seus durante 1000 anos, a Bíblia diz que muitos ainda vão se revoltar. Entendi, não. Vamos lá, nós Vamos lá. estamos nos 7 anos de tribulação, lá amassando o trigo. Não, aí nós já amassamos o trigo, já colhemos o trigo. 7 anos. 7 anos. Ah. Fechou. Fechei 7. Fechei 7. Aí vem o milênio. Depois de 7 anos, Jesus desce com a igreja, que subiu aqui no arrebatamento. Entendeu? Sim. E na descida dele, ele vai julgar o falso profeta e o anticristo. E já vai ser lançado no mar que arde com fogo e enxofre, que está em Apocalipse, lá capítulo 20 ou 21. Não, é 28. Isso. Então esses já vão ser julgados. O diabo não. O diabo vai ser preso. Certo. E durante 1000 anos, Cristo vai reinar com a igreja aqui. No meio ainda de nações pagãs. Olha para vocês verem, isso é um outro mistério que ele é muito profundo. Como é que pessoas com o corpo glorificado vai estar no meio de pessoas que ainda pecam? Pois é. São questões que a gente tem que estudar, mas são questões que existem, né? A gente vai estar aí como anjo, tem coisas que a gente vai lembrar, tem coisas que a gente não vai lembrar mais, mas a gente vai estar governando. Só que nesse tempo, mesmo vivendo com Cristo 1000 anos, quem vai estar na terra, quando o diabo for solto, ainda vai se rebelar, porque aí nós vamos ter a guerra do Armagedon. Porque Gog e Magog é uma, Armagedon, Megido é outra. Nesse tempo aí que nós teremos essa segunda colheita, que é simbolizada pela colheita da uva. Porque imagina você estar com Cristo o tempo todo e ainda se... E ainda volta para casa. Vocês estão entendendo? É por isso que fala lá de ser pisado no lagar da ira de Deus. Então nesse tempo a colheita ainda vai ser pior. Só que aqui para mim tem um viés. Quem vai ser salvo no tempo do milênio vai continuar habitando aqui na terra. Esses aí não vai subir para lugar nenhum. Porque
uma das direções que eu entendo que nós vamos ter, entendeu? Tá entendendo? Não, o senhor fala que o da uva não vai subir, não é isso? Isso. Mas nós vamos estar aqui. Pois é, porque tem gente que acha que, vou dar um exemplo do Jeová. O Jeová entende que só vai ficar na terra, todo mundo vai ficar na terra, 144 mil vai estar no céu. Mas não existe essa divisão, tá entendendo? Nós teremos um reino que até então, aí tem coisas que nós vamos saber no céu, não sei como ele vai funcionar a partir daí, mas nós teremos um corpo sacerdotal com Cristo reinando. Qual é uma das convicções que eu tenho? A NASA ela tem muita informação de coisas bíblicas, porque a Bíblia fala o quê? A Bíblia não fala de sinais só na terra, a Bíblia fala de sinais também no céu. A NASA já viu aí um ponto vindo rumo à Terra, milhões de anos-luz da Terra, que eu creio que é essa cidade santa. Só que o que eles fizeram? Eles apagaram o post, entendeu? Então quem aqui já assistiu Independence Day, esses filmes que vê uma cidade e fica em cima da Terra? Eu tenho uma convicção que esse reino depois do milênio ele vai ser assim, um corpo sacerdotal reinando numa parte de cima e a terra habitada numa parte de baixo. O que a NASA vê, pastor? Essa cidade, a cidade santa, vindo. Só que eles apagaram o poço. Tinha exposto uma coisa que não deveria existir, que a NASA descobriu. Isso, porque a NASA sabe de muita coisa. Porque, gente, 2016, eu não sei se vocês ficaram sabendo, em 2016 nós tivemos um alinhamento de planetas. Hoje está tendo. Mas de 2016, quando eles falaram que poderia ser o fim do mundo, porque as constelações elas existem mesmo. 2016, a estrela de Vigo, que é a estrela do leão, que é a estrela que guiou os reis magos, ela passou em uma noite pelo ventre da constelação de Virgem, como se estivesse nascendo. Então ali muita gente falou, nossa, é o final do mundo. Então, vocês não ficaram sabendo disso, ficou? Não. Mas esses movimentos também no céu, eles acontecem, e eles tem os que são bíblicos. Então quando você vê esse vídeo aí mesmo que está saindo aí, que o Papa está morrendo, que o oitavo já é o rei, que vai... Por que eles não têm fundamento? Porque na volta de Cristo, ou no arrebatamento, não é sinais só na terra. Vai haver sinais com estrelas, com o sol, com a lua. Todos esses sinais, eles vão ter que acontecer no mesmo momento, entendeu? Então, são coisas que a grandeza do acontecimento, ele é muito maior. Imagina a estrela que representa, né, o nascimento de Jesus, passando dentro certinho, aonde é o ventre da constelação de Virgem. E todos esses alinhamentos, eles vêm de onde? Eles vêm de Deus. E são situações que no dia do arrebatamento vão acontecer, no dia da volta de Cristo vão acontecer. Por exemplo, no dia do arrebatamento a palavra fala que o dia vai perder a sua luz. O que é isso? Isso é um eclipse solar. E o sol e a luz torna em sangue? O sol, a luz... É um eclipse solar, a lua de sangue é eclipse solar. Agora, é um eclipse solar. Agora, vocês perceberam que praticamente todo ano a gente está tendo uma lua de sangue? Eu já vi. Agora, vocês sabiam que quando tem uma lua de sangue, é Deus julgando Israel, e quando há um eclipse solar, é Deus julgando as nações pagãs? Vocês sabiam disso? Não. Porque lá no início de Êxodo, de Gênesis, o que Deus diz lá? Haja luminares nos céus para sinais e tempos determinados. Sinais e tempos determinados. A palavra sinal lá em hebraico é a palavra moedi. Moedi quer dizer tempos determinados. Aí Deus vem anos depois e estabelece as festas. As festas de Deus, elas estão todas ligadas com esses tempos determinados. Então, por exemplo, quando que começava a Páscoa? A Páscoa começava na primeira lua nova do ano. E como que eles sabiam qual que era a lua nova? Eles tinham que subir para o monte e observar o dia. No dia que a primeira lua nova nascia,
lá de cima eles acendiam uma fogueira, começava a festa, é o sinal. Vocês estão entendendo? Então, todas essas festas também estão ligadas a essas questões, e todas elas estão ligadas ao arrebatamento. Para mim entrar aqui, dando um exemplo para vocês, as festas que foram instituídas por Deus, 4 delas já aconteceram. Páscoa é o sacrifício de Jesus, Jesus foi sacrificado. Pães asmos, terceiro dia da crucificação vinha a festa. Terceiro dia da Páscoa era o dia dos pães asmos, era o dia dos pães sem fermentos. Depois, Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. Então, 4 se cumpriu no nosso tempo. Depois tem trombetas, que é onde nós vamos entrar aqui, que é quando a trombeta vai soar. Depois nós temos, essa foi a 5ª. Depois nós temos Yom Kippur, que é o dia do perdão. Porque quando a igreja for arrebatada, esse será realmente o dia do perdão de Deus para todos aqueles que aceitaram Jesus. Ali, acabou. Acabou. E por que é nesse tempo? Porque eu estou aqui batizado, servindo a Jesus, mas eu ainda tenho um espírito que ainda habita no corpo pecaminoso. Então, quando vier o Yom Kippur, que é o dia do perdão, então o corpo glorificado ele vem. E esse corpo de pecado ele morre. E aí vem a última, que é a festa de Cabanas, que é onde, né, a Bíblia diz que a igreja vai tabernacular com Cristo. Então na festa de Cabanas era a festa do tabernáculo. Então essa é a última festa que culmina com o arrebatamento da igreja. Então nós já tivemos 4 que se cumpriu e temos 3 que ainda vai se cumprir nesse tempo que nós vem aí. Então vamos lá. Arrebatamento, né? Aí não sei se foi o Ronaldo que falou, 2 vindas de Cristo. Vaguinho falou, uma vinda de Cristo, não é isso? Então vamos lá, vamos ver aqui. Tá não. Deixa eu ver, não, eu que estou errado aqui, ó. O que é o arrebatamento da igreja? A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia, né? Como muitas aí não aparecem, mas elas têm um cunho bíblico. Então vamos lá, não aparece na Bíblia. O conceito de arrebatamento, entretanto, é claramente ensinado nas Escrituras. O arrebatamento da igreja é o evento no qual Deus remove todos os crentes da terra para abrir caminho para o seu justo julgamento, para que o seu justo julgamento seja derramado sobre a terra durante o período da tribulação. Então, o arrebatamento é descrito principalmente, quem pode abrir para nós em 1 Tessalonicenses 4? E uma outra pessoa abre 1 Coríntios 15. 1 Tessalonicenses capítulo 4, uma outra pessoa vai abrir 1 Coríntios capítulo 15. Quem abrir 1 Tessalonicenses já pode aí ler para nós, por gentileza. 1 Coríntios 15. Isso, versículo 50 que nós vamos ler. Quem abriu 1 Tessalonicenses capítulo 13, lê do capítulo 4, lê do versículo 13 até o 18, por favor. Pode ler devagar e em voz alta. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Isso, voz alta e bem devagar para nós. Isso, 4 do 13 ao 18. Não quero, Pode. não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o texto base da Bíblia para arrebatamento é esse aqui. Então, isso que nós estamos vendo aqui hoje vai ser muito importante para o nosso desenrolar daquilo que nós vamos tratar aqui nas nossas próximas aulas. Então, aqui Paulo está dando para os irmãos de Tessalônica um conforto, porque eles acharam que Cristo já tinha vindo e eles tinham ficado. E aí Paulo vai dizer para eles como que vai ser o arrebatamento. Então, quando as trombetas tocarem, né, quando a voz do arcanjo descer com o alarido, aqueles que dormem ou aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os primeiros a subirem aqueles que vão estar mortos nesse tempo. Então, eu acho uma coisa muito linda, por quê? Porque desde a inauguração da igreja de Cristo, lá em Jerusalém, até hoje, cristãos eles são mortos de várias maneiras. Alguns imperadores, para que essa profecia não se cumprisse, né, na cabeça deles, eles, por exemplo, eles fizeram situações e colocaram pessoas para serem comidas por leões, queimaram e pegaram a cinza e esparramaram no mar. Por quê? Porque a palavra fala que cada espírito naquele tempo vai vir, vai entrar no seu corpo, ele vai se tornar glorificado, ele vai subir e vai encontrar com Jesus. Esse é o arrebatamento e Jesus não desce na terra nesse tempo. É por isso que ele falou de duas vindas, e não é. Aqui Jesus não vem da terra. Aqui Jesus vai esperar aqueles que vão subir nos ares. Ele vai encontrar com eles lá. É a tipificação de Abraão como pai, Isaac como Jesus Cristo e Raquel ou Rebeca. Eu confundo sempre as duas. Rebeca como a igreja. E Eliezer, ele simboliza o Espírito Santo. Isaac quer casar. Abraão pede para que Eliezer fosse buscar uma pessoa lá na terra dos familiares dele para casar com Isaac. Então, Eliezer ele vai orando. Eliezer ele simboliza o Espírito Santo. Chega ali, ele encontra Raquel subindo de trazer água, e ele na oração ele conversa com ela e convence ela a vir encontrar com Isaac. Quando Isaac vê Rebeca vindo, ele diz assim para Abraão: deixa eu ir encontrar com ela. E Abraão diz: não, você vai esperar ela aqui. Aqui nós temos uma tipologia da igreja, de Jesus, do Espírito Santo e do Filho. Então ele casa, ele entra para a tenda dele com ela, e o casamento naquele tempo era os 7 dias de comemoração, que é o que simboliza 7 anos da boda do Cordeiro. A Bíblia fala que a igreja vai estar com Jesus aí, né, no paraíso ou no céu durante 7 anos. Então, aqui consolando os tessalônicos, ele também deixa essa mensagem para nós. E ele diz: não quero que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem com Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, aqui é a forma dele falar, com o alarido, quem vai tocar a trombeta aos anjos, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que dormem com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos seremos arrebatados junto com eles para a nuvem, para encontrar com o noivo. E o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Quem abriu 1 Coríntios? Lê para mim os 50 e os 54. Capítulo 15, 50 e 54. Todos seremos transformados. Contudo, irmão, eu vos afirmo que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem que é perecível pode herdar o imperecível.
Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Só 50 e 51? Isso, só os 50, até os 54. Tá. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo perece se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, devorada, pois foi a morte pela vitória. Isso. Então, o que traz a morte ao corpo de uma pessoa? Porque morte é separação, né? Então, o que traz a morte ao meu corpo, ao seu corpo? O pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas nesse momento, nesse abrir e fechar de olhos, nesse tocar da trombeta, então quem já morreu com Cristo vai voltar, vai receber o seu corpo mais glorificado, agora sem a semente do mal, e quem estiver na terra nesse mesmo tempo também será transformado e irá subir. Já vai encontrar com Cristo com este corpo. Que corpo é esse? Interessante que quando Jesus, antes dele vir à terra, Jesus era um espírito. Depois que ele vem à terra, ele recebe um corpo de homem. Quando ele morre, ele não volta como um espírito. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a Bíblia diz que os discípulos veem ele o quê? Subir no corpo que ele... Então ele tem um corpo. Ele tem um corpo glorificado. Quando ele fala em Apocalipse que ele está sentado ao lado do Pai, o Pai pode ter a áurea do Espírito que ele é, porque ele tem aquela luz, mas Jesus ele tem um corpo. E esse mesmo corpo glorificado é o corpo que a igreja vai receber. É o corpo que aqueles que vão ser salvos vai receber. Então tudo aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Tudo aquilo que é mortal vai se vestir de imortalidade. E aí, esses mortos eu estava falando, então todos aqueles que o corpo foi jogar lá no mar, que os animais comeram e defecaram há 2000 anos atrás, gente, essas cinzas vão se juntar. Esse pó, onde é que ele tiver, ele vai se juntar. Aí vocês vão entender uma coisa aqui. Ezequiel 37 não é só para Israel aquela profecia. Aquela profecia também é para a igreja, para aqueles que estiverem mortos. Jogou a cinza lá no mar, jogou o animal, defecou, não sei aonde que for, vai voltar tudo, vai encontrar pedacinho com pedacinho, vai formar osso com osso, vai formar ali carne com carne, vai formar o mesmo corpo. E o espírito daquele que habitou nele vai entrar nele e vai subir. E aqueles que estiverem na terra, isso é para quem for salvo. E o espírito e o corpo daquele que estiver na terra naquele tempo servindo Jesus, ele também vai ser glorificado e ele vai subir para encontrar com o Senhor. Então, o segundo no alto. arrebatamento não é Cristo vindo, né? É a igreja subindo, o arrebatamento. Por isso foi Agora, quando que dará, aí eu posso falar a segunda vinda, por quê? Porque a primeira foi quando ele veio para, morrer por nós. A segunda é quando ele vem pós-tribulação. Aí a segunda, por quê? Porque ele desce. Aí nós vamos ver que futuramente o versículo diz que ele vai pousar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai fendar, ali túmulos vão abrir e ele vai entrar marchando com a igreja para dentro de Jerusalém. Que concretão, Aí olha que interessante, a porta dourada, que é por onde ele vai entrar, o mesmo sheik que construiu a mesquita de Al-Aqsa, que eu esqueci o nome dele agora, ele também, para que essa profecia não se cumpra, ele fez lá um paredão de quase 1 metro de concreto na porta dourada, porque é onde que a Bíblia fala que Cristo vai entrar marchando.
E aí, como Cristo é narizeu, eles fizeram um cemitério também entre o Monte das Oliveiras e essa porta. Por quê? Porque ele sendo nazireu, ele não pode pisar. Mas a Bíblia diz que aquelas cobras vão abrir. Quem está ali vai ter que ressuscitar. Aquele concreto vai quebrar. E por que aquele concreto vai quebrar? Porque vai haver um terremoto. E já existe evidências desse terremoto? Existe. Os donos da maior rede de hotel do mundo, que é a Perry Hilton, eles queriam construir um hotel em cima do Monte das Oliveiras. Eles contrataram os geólogos aí, especialistas no assunto, foram lá e fizeram a sondagem, falou para eles assim, não constrói. Eles falaram assim, mas por quê? Porque há uma falha sismológica debaixo daquele monte. Nós não podemos dizer para vocês quando, mas ele vai abrir no meio. Eles queriam construir um hotel lá? Eles queriam construir um hotel lá, porque lá é um dos maiores pontos turísticos do mundo. Entendeu? Aí eles falaram, não constrói. Eles falaram assim, por quê? Porque tem uma falha sismológica debaixo daquele monte. Num tempo futuro ele vai abrir. E nós sabemos qual que é esse tempo. Não sabemos quando, assim, ó, é tal dia. Mas o dia que Jesus pôr o pé lá, ele abre. Vem um terremoto, aquele concreto vai quebrar e Jesus vai passar com seu exército marchando por aquela porta. Agora, onde o senhor falou aí, esse sheik aí, ele já fez isso lá? Fez quando os, como é que é o nome deles, gente? Eles ficaram com Israel no domínio deles por 500 anos, 600 anos, os turcos otomanos. Ele era um sheik dessa dinastia. É o mesmo que construiu aquela mesquita. Por que aquela mesquita foi construída lá? Porque ali é o lugar que foi construído o templo de Salomão, para o templo não ser reconstruído lá. Então ele construiu a mesquita naquele lugar e fechou a porta dourada. Entendeu? Então, sabia dessas coisas, pastor? Não, ele já fez isso para não acontecer, ele sabia. Eles querem impedir, mas põem as pedras no caminho, mas não tem jeito. Entendeu? Atrapalhar o cumprimento. Isso, é isso aí. Então, gente, os crentes que já morreram serão ressuscitados, juntamente com os crentes que ainda vivem, vão se encontrar com o Senhor no ar. Isso acontecerá em um momento, em um piscar de olhos. 3 milésimos de segundo, milhões de pessoas desapareceram. Vai ser em 3 milésimos? 3 milésimos de segundo. Sei, já foi. Já era. Não vai ser mais rápido do que qualquer coisa nessa terra. Vai ser igual o relâmpago, né? A Bíblia também fala, assim como um relâmpago aparece no Oriente e é visto no Ocidente, assim será naquele dia. Então, isso acontecerá num momento, em um piscar de olhos. E a segunda vinda aí, então, é quando Jesus retorna para derrotar o anticristo depois da grande tribulação e destruir o mal e estabelecer o reino milenar, que é o que nós estávamos falando aqui. Então, a segunda vinda, ela é descrita lá em Apocalipse, capítulo de número 19. Deixa eu Apocalipse, capítulo de número 19. Já que a Bruna comeu mosca aqui. Quem tem uma Bíblia aí? Abre para mim Apocalipse 19. Quem abrir vai ler para nós devagar, em voz alta, versículo 11 ao 16. Acabou já, né? Não. Apocalipse 19, versículo 11 ao versículo 16. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Glória. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele que julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo.
Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Até quando? Até o 16. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com a vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do suor e da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses versículos eu até fico emocionado quando eu... É lindo demais, ué. Não é? Então, olha só para vocês verem. Essa é a segunda vinda de Cristo. Ele é visto um cavalo branco, e cavalo é poder, né? Que o simbolismo é... E é tão interessante, ó, quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado em quê? No jumentinho. Por quê? Porque naquele tempo, quando um rei chegava em uma cidade montado num cavalo, ele queria guerra. Quando ele chegava num jumentinho, ele queria paz. O animal que ele montava mostrava qual era a intenção dele. Você está entendendo? Então ele entrou no jumentinho, porque ele queria paz. Mas quando ele vier agora, aí é guerra. Você está entendendo? Aí já é guerra. E aí esse exército que vem atrás dele dos céus é a igreja que subiu com ele 7 anos antes. E ele vem para guerrear. Ele já vem para colocar o anticristo e o falso profeta no lugar dele. E aí quando a Bíblia diz... Isso vai ser Israel. Daqui, o senhor já viu aquele filme Cruzado? Já. Você viu que esse posto para pedir paz pro povo lá e juntou o rei? Isso. O jumentinho foi de costa. Isso. Do jumentinho tocando ele. Isso mesmo. Era paz, né, que é, paz. E eles não quiseram. Não quiser. Então, quando a Bíblia diz aí agora que ele vem com uma espada afiada de 2 gumes, espada é o Novo e o Velho Testamento. Então, da mesma forma, a espada é o Novo e o Velho Testamento. Mas quando diz que ele vem com cetro de ferro, é porque ele não vem bonzinho do jeito que ele veio da primeira vez, gente. O governo dele vai ser o governo duro. E no milênio, o governo de Cristo não vai ser um governo de paz, ele vai ser um governo duro. Ele vai... O que ele não fez no tempo que ele veio em paz, ele vai fazer agora nesse tempo que ele vem em guerra. Tá entendendo? Então, assim, o cetro é de ferro. Então, é tipo assim, tem que subir em Jerusalém para adorar. Não, quando você fala tem que subir em Jerusalém, tem que ir lá? Tem que ir lá. Fisicamente? Fisicamente. Vai ser lá. Porque igual eu falei, a Bíblia fala, Apocalipse fala, todas as nações subirão e o adorarão em Israel. Entendeu? Por quê? Porque lá vai ser o centro da adoração de Deus. Deus, o salmista já diz. Lá será o altar dele. Isso, que o salmista Deus já diz, gente. A minha cidade é Sião. O meu santo monte, ele está em Sião. Então, quem habitará no teu santo monte? Aonde que é esse monte? Ele é Israel. Vocês estão entendendo? Então, todas as nações sairão das suas terras e irão lá para adorar. Irão lá para servir, irão lá para adorar. E isso será algo que vai ser obrigatório. Porque ele vem com cetro de ferro e ele vem com a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Esse monte aí, pastor, é o Monte Sinai ou não? Não, é o Monte Sião. O Monte Sião é onde Davi construiu o palácio dele. É o Monte Sião, ele é dentro de... Não, não tem nada a ver, não. O Monte Sinai é no Egito. O Monte Sinai, ele fica no Egito. Então, gente, essa é a segunda vinda. Ele vem visível. Todos os olhos o verão. E aí a Bíblia diz, e todas as nações se lamentarão nele. Por quê? Porque ouviram falar dele, mas não creram nele. Então, essa é a segunda vinda. Deixa eu encerrar. Uma dúvida aqui, pastor. Quando fala em questão de nação, uma coisa governamental, eu falo assim, vai todo mundo lá para Jerusalém. Jerusalém não cabe para tudo, não. Mas, uma coisa representativa, assim, será? mas deixa eu falar para você uma coisa.
a gente não tem a certeza, porque já em Apocalipse capítulo 6, no segundo ou no terceiro selo já fala que 1/4 da população mundial vai morrer. Nós não sabemos quantas pessoas vai ter na terra após a tribulação, porque aí mais X pessoas vão morrer. Você entendeu? Nós não, de maneira nenhuma nós teremos esse número de pessoas que nós temos hoje. Então provavelmente a gente vai ter um número de pessoas que vai caber. Vai ser pouca gente, a gente não vai ter. É porque está na Bíblia que se cumpriu. Isso. Então muita gente nesse meio aí, tanto esse 1/4, como durante o anticristo vai matar muita gente. Entendeu? Vai ser uma loucura. Então, assim, no milênio, nós não podemos afirmar que nós teremos aí mais de 8 bilhões de pessoas na Terra como nós temos hoje. Nós teremos um número muito... bilhões. Nós teremos um número muito menor. Bem reduzido. Bem reduzido. Então, provavelmente, igual na época de Jesus mesmo, a população mundial ela era bem menor do que o que ela é hoje. Então, provavelmente, todo ser humano vai ter que subir para adorar em Jerusalém, como era feito no deserto, como era feito no templo de Salomão. Hã? Não, mas eu creio que transporte haverá. Avião, eu creio que isso ainda vai ter, nesse tempo ainda vai. Eu acho que eles não vão conseguir destruir tudo, não. Hã? Hoje é pela perto, é muito caro. Carro? Não. Chegar lá vai ser uma peladinha. Essa pergunta minha foi uma, assim, que deu isso. Será que vai os embaixadores? Não. É todos? Todos os... A Bíblia, né? A gente crê em Deus através da fé, né? Que independente se vai ter menos gente, né, ou se tiver bilhões, se na Bíblia fala que todo mundo vai estar lá, entendeu? Tem que crer. Você entendeu? Por mais no carro, mas não é Deus, entendeu? É igual ali, ó. Essa lógica não é igual a dele. Imagina uma multidão sendo tratada com uns pãezinhos, com os peixinhos. Porque você já viu? Porque hoje, a tendência que nós temos hoje, existem aí, não vou saber agora falar quantos, mas existe X viés de situações que eles usam para reduzir a população. A questão deles não é só reduzir com quem vai morrer, é reduzir também com que não haja nascimento. Então hoje já tem até alguns alimentos hoje que eles já têm uma questão genética, a pessoa ela fica estéril. Então assim, nós vamos chegar num tempo em que é maternidade que fala? É maternidade que fala? Ela vai ser praticamente zero. E a mortandade ela vai ser muito alta. Então nós teremos um X de pessoas vivendo na Terra, que elas vão ter aí uma base de idade que ela vai estar ali no meio. Entendeu? Então, mas como que uma das questões que eles estão usando aí para diminuir a natalidade? O homossexualismo. O homossexualismo ele reduz a taxa de natalidade. Entendeu? Outras questões, muitas vezes, a gente vê hoje, muitas vezes, pessoas falar assim, eu não quero ter filhos, porque no tempo que nós vivemos, um filho ele sai caro para criar, e realmente sai. Mas a gente resolveu encarar e ter. Mas se vocês for parar para pesquisar quantas pessoas resolveram não ter filhos, e hoje talvez isso não vai comprometer, mas vai chegar um tempo que isso vai comprometer. Vocês estão entendendo? Então, nesse tempo aqui, nós teremos um número muito reduzido de pessoas aqui habitando na Terra. E eu creio que vai ser um número que vai conseguir... Gente, se vocês verem o tanto de gente, já viu o tanto de gente que vai a Meca ou adorar?
Eles mostram de cima assim, parece gafanhoto, igual eles falam na Bíblia, né? Até no deserto fica gente. Então, assim, é uma questão que eu sei, eu posso dizer que ela vai ser enquadrada, porque a Bíblia diz que todos vão subir e adorar Jesus em Jerusalém. Então, vai ser um tempo aí, na vinda dele, milênio. Aí nós já estamos no milênio. Isso, depois dos 7 anos. Agora vamos voltar aqui para me fechar aqui para nós. Mas, pastor, aqueles que vai se arrebatar vai ser uma nação muito grande. Vai ser muita gente. Mas se você for olhar com o total de pessoas que passou pelo mundo, é muito pouco. Né? Porque eu faço conta. Na Bíblia, às vezes, os números também são importantes. Né? Se você pegar aí uma regra de 3, vamos pegar uma regra de 3. Quantos discípulos Jesus chamou no total? 70. Isso é a totalidade de pessoas que vão aceitar Jesus durante o tempo da graça. Quantos discípulos Jesus chamou? 70. 70 é o número total de pessoas que vão aceitar Jesus no tempo da graça. Desde quando? Isso. 70? Não, 70 é o número na regra de 3. 70 é igual ao quê? 70 é igual ao X ou 100. Eu não lembro mais como é que faz a regra de 3. Entendeu? Então a totalidade é 70. Entendeu? Quantos continuaram com ele? 12. Então 12 representa. Entendeu? 12 é o que representa verdadeiramente o que vai ouvir a trombeta e vai subir, gente. Tem Né? poucas pessoas. Misericórdia. Por quê? Porque nós vivemos hoje, a gente não vê muita gente que está no evangelho que você vira e fala, essa pessoa não vai ser salva. Muitas pessoas que estão no nosso meio, elas não vão subir. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai. Mas aí uns vão me dizer, mas nós pregamos. Então tem pregador que não vai subir. Então nós curamos. Então tem gente que tem o dom de cura que não vai subir. Nós evangelizamos. Então tem evangelista que ganhou muitas almas, mas não vai subir. Em teu nome nós fizemos milagre. Então tem muita gente que está fazendo milagre que não vai subir. E ele vai dizer, mas eu não vos conheço. Vão para a minha esquerda, porque eu não vos. Então, 70 é igual 100. 17 para 14. 12 é igual X. 17 para 14. 17. Essa conta aí eu não tinha feito ainda não, mas. Mas nessa conta aí, igual um exemplo, 100% da população só acha que estão, tipo assim, vai ser o quê? 12% só que vai subir com essa conta. Não é, eles acharam ali. Eles acharam 17%. Eles acharam 17 em 100. A conta deles ali, a cada 100, só 17 vai subir. Mas aqui, uma coisa que, gente, Mas a Bíblia fala que é pouco mesmo, se for ver. a Bíblia fala que é pouco. 17%. Entendeu? Mas aí eu outra questão. A porta é estreita. Dos que aceitaram Cristo, dos que se disseram evangélicos. Entendeu? Então, é pouco. Mas aí, gente, que está a importância da gente entender o evangelho. Aí é que está importante a gente entender o evangelho, que realmente ele fala para nós. Lutar pela salvação. Você tem que lutar pela sua salvação. Que é isso aí. Então assim, né? Eu tô aí no evangelho e tem gente que está vivendo de qualquer maneira. Eu vou viver de qualquer maneira? Não vou viver. Entendeu? Porque quem vai entrar, meu irmão, pela porta, e aí aquela questão que um dia eu vi uma pessoa falando, aí você vai chegar no céu e vai falar, mas fulano de tal tinha que estar aqui. Cadê ele? Mas aqueles que... Nossa, esse aqui veio! Você está entendendo? Mas fulano de tal, cadê ele? Aqueles que acreditavam nos falsos profetas,
vão junto com ele também, né? Não, vai junto com ele, ué. Aí esses aí. Entendeu? Então, tipo assim, cheguei lá no céu, Deus me deu consciência da terra. Não, mas cadê fulano de tal? Ele não está aqui? Entendeu? Nossa, mas é que fulano está aqui? A salvação é um negócio que ele é muito doido, gente. E aí Jane falou um negócio aqui, ó, que é interessante. O ladrão da cruz, ele não conhecia Jesus, ele foi salvo na cruz. Mas a Bíblia diz assim, é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Então nós que conhecemos, a nossa realidade, ela é totalmente diferente daquela pessoa que você vai lá no leito de morte dela e fala assim, você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus? Eu arrependo e aceito. Está indo para o céu, meu irmão. Agora eu vivi 50 anos no Evangelho. Estou na igreja. Estou na igreja. Não estou fazendo isso. Estou fazendo isso, mas estou errado. Aí pá, a luz apagou. Aí. E outra coisa, né, pastor? Que a Bíblia fala que igual nós que conhecemos a palavra, se a gente desviar, é melhor que não tivesse nem nascido. Nem nascido. Não é verdade? É isso mesmo. Entendeu? Tá ficando mais difícil. Não. É por isso que a graça que nos salva. Mas sabe, então, é acabar nós fazendo as coisas de Deus mais a sério. Mas é isso aí. Não brincar com É as isso coisas aí. de Deus. Então, Do mal, é fugir do pecado. isso, todos os dias nós temos que estar aí nessa caminhada firmes, Porque se a porque gente quer um dia morar com Deus no céu, a gente tem que fazer as coisas certas agora. é isso mesmo. Eu vou encerrar aqui. Eu não vou nem entrar aqui nessas diferenças, nós vamos entrar na próxima aula. Agora, ó, vamos entrar aqui, por exemplo, para me encerrar. As 10 virgens, a parábola que Jesus conta das 10 virgens. Ele fala assim, ó, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Todas receberam uma lamparina e receberam azeite reserva. E aí entra no casamento judeu também, ele tem o viés do arrebatamento. Ô pastor, nessa é uma parábola que Jesus falou das 10 virgens. Pois é, nessa parábola aí, o Senhor Jesus está querendo dizer que, um exemplo, aqui na igreja, 50% sobe, 50% fica? Ou não, de repente todo mundo aqui da igreja sobe. Ou de repente fica todo mundo. Mas por que ele falou? 5 eram prudentes e 5 não eram? Isso. Então, mas aí. O que ele quis dizer então? Ele quis dizer de pessoas que estão realmente servindo, de pessoas que não estão servindo. Então, ó. Pessoas que levam a Deus a sério. E que não levam. E não levam. Entendeu? Então vamos lá. O noivo ele vem com o dote, paga o dote da filha, é noivo. Então ele vai fazer a casa, porque lá tem que fazer a casa, tem que ter condições de voltar e casar. Vocês estão entendendo? Então, quando ele fala com os discípulos, eu vou e vou preparar lugar e vou voltar. Ele está dentro desse contexto. Ele já comprou, ele já pagou o dote. Qual que foi o preço? O sangue. Entendeu? Então agora, quando em Apocalipse, em algum lugar, a igreja é retratada como noiva, está dentro desse contexto do casamento. Então ele está lá preparando o lugar. Então vamos para as 10 virgens. Quando o noivo vem para casar, ele não vem de dia, ele vem de noite. E aí como que eu sei que não tinha luz, que é a minha noiva? Então ele vinha, ela tinha que vir com uma lamparina acesa, para ele ver que era ela. Se ela vem com a lamparina apagada, ele não casava. Vai que eu estou indo pegar, e não é Raquel, é Lia. Vai que é uma Lia da vida que está chegando aí. Isso aí aconteceu com Jacó. Então eu não caso. Vocês estão entendendo? Então, essas 10 virgens, elas estão no mesmo lugar, elas todas receberam a lamparina, o azeite é o Espírito Santo. O que mantém a luz acesa é o azeite. O que mantém o crente vivo na presença de Deus, só que recebeu uma quantidade, e essa quantidade acaba, e precisa de quê? Precisa renovar, precisa buscar. Mas aí a Bíblia diz que elas dormem, elas cochilaram. E quem chegou? Jesus.
Chegou o noivo. E abriu a porta. Quando abre a porta, 5 tinham azeite reserva. Acenderam as suas lamparinas e vieram. Ele viu e falou, entra. E 5 não tinha reserva. Por quê? Porque não buscaram. Recebeu a lamparina e estava no mesmo lugar que as outras que tinham. Aí o que elas falam para as que têm? Dá para nós também. O que elas dizem? Não, é melhor vocês irem tentar comprar, porque pode faltar para vocês e para nós também. Estão entendendo? Então ali, quando as 5 entre as outras vêm, o que ele faz? Ele fecha a porta. Isso está falando de quê? Aí acabou. Aí acabou. Aí já era. Aí é tribulação. Aí você vê que é Entendeu? Perdeu a bênção no caso. Não, perdeu a salvação ali. a metade, 5 e 5. Entendeu? Então, qual que era das 5 imprudentes também? Era buscar da mesma. Ó, aí você vai para. Vamos para o ambiente da igreja. 50% é dizimista, 50% não é. 50% ora, 50% não ora. 50% jejua, 50% não jejua. 50% está em tudo aquilo que está fazendo para ter uma vida espiritual ativada, 50% não. 50% só fala bem, 50% só fala mal. 50% é positivo, 50% é negativo. Isso tudo entra nessa conta, gente. Vocês estão entendendo? Tudo que é feito no ambiente da igreja para manter a gente vivo espiritualmente, a gente tem que estar. Porque isso é renovar o nosso azeite, é manter a nossa lâmpada acesa. Porque a hora que ele vier e dizer o noivo chegou, não tem jeito mais de buscar azeite. A gente tem que estar pronto. A gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. É por isso que a Bíblia, o que é que ele fala lá? Vigiai E orar. sede sóbrio, não cochila. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque vocês não sabem a hora que eu vou voltar. E cuidado para que vocês não sejam pegos de quê? De surpresa. Como as 5 foram pegos. Não deu tempo. Vocês estão entendendo? Pastor, agora falando assim, sem... Ela tá assustada. Assusta não, menina. Ela vai dormir hoje, não. Eu vou bater. Beleza. Se eu tô falando aí 50%, não sei o que, porque é muito complicado, é muito difícil ser 100% mesmo. Mas a Eu questão... falo assim, né? Mas aqui... Eu vou falar sobre mim, por exemplo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, né, dentro da minha conduta que eu acho certo e ver, eu acredito que eu sou sim, mas tem uma parte, por exemplo, eu não consigo, isso é falha minha que eu estou tentando tratar, ler a palavra de Deus ali, todo dia tem gente que faz isso e não faz outras partes que eu faço, por exemplo. Mas deixa eu falar para você. Você está entendendo? Não tem o 100%. Mas essa noiva que ele está falando aqui, essas 10... Eu entendi. Não, eu entendi como que você entendeu. Mas a questão das 10 virgens não é da forma que você entendeu. Você está entendendo? A questão das 10 virgens é um ambiente de vida cristã. Ninguém é 100%. O Jane falou aqui que você é salvo pelo quê? Você é salvo pela fé. O que é você ser essa virgem que vai estar com a sua lâmpada acesa? Ele chegar e te achar lutando para continuar na presença dele. Esforçando. É isso aí. Você está entendendo? Nós não podemos relaxar. Se você se tornar 100% amanhã mesmo Deus te leva. Entendi. Por que ele te leva? Porque depois da manhã, Você bota mais 5%. você está entendendo? Então não tem a ver com você ser 100% eficaz, porque nós não somos. Ele está falando de pessoas que vão ser encontradas buscando, adorando e esperando nele. Porque 100% nós só vamos ser quando a gente receber esse corpo glorificado. Você está entendendo? Então você é uma pessoa que busca, você ainda tem, né, essa questão que de repente você não consegue ler, mas de repente você conhece alguém que está dentro, não está nem aí, está numa vida de pecado. Essa é uma virgem que está o quê? Cochilando. Por quê? Porque a lâmpada dela já apagou. Você está entendendo? É essa pessoa, não é você. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Continuar. Se der para melhorar e começar a ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia também, melhor ainda. Quanto mais a gente for nesse viés, melhor.
Você entendeu? Mas essas virgens, elas tinham azeite, elas estavam vivas, elas estavam com as suas lâmpadas acesas, as outras não. As outras já tinham deixado de buscar. Porque quando a Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo, é o quê? É você estar nessa vida e começar a viver uma vida de pecado. Você mata ele dentro de você. Agora, o seu esforço diário é ele que vai mostrar que você realmente está aí com a sua lâmpada acesa. Ô pastor, você lembra do Vanderlei, né? Lembro. O Vanderlei, eu creio assim, vou eu Raquel está pensando. Se Deus levou ele, é porque ele não ia ter salvação depois daquilo. Porque ele estava eu acredito que ele estava focado 100% em Deus. Mas mesmo ele focado em 100% em Deus, ninguém chega a 100% nessa terra. Então eu falo assim, de um jeito que eu falo assim, que ele estava mais fiel na presença do Senhor. Entendi. Aí Deus o quê? Deus Pode ser que sim. Mais pra frente ele vai poder, né? Quem sabe ele desviar alguma coisa. Pode ser que sim, mas nós entramos aí num viés que ele é perigoso também, porque se Deus põe uma base, para todo mundo que está no nível de Vanderlei, eu vou levar. Aí acabou. Acabou, gente. É porque nós temos um livre-arbítrio. Entendeu? É a hora. Cabe a nós é vigiar e obedecer. Essa é porque a gente tem vários. Porque quando a gente fala da volta de Jesus, né, eu tenho em mente o seguinte: Jesus está voltando toda hora. Quem está dentro de um caixão agora, Jesus acabou de voltar para essa pessoa. Já pastor. Né? Nós fizemos uma visita antes. Os dois homens, nós fizemos uma visita. Ele que deixou a palavra lá na Esperança, eu lembro. Para baixo da pedreira, onde é que ele foi. Ele falou assim, ele falou que ele pegou, deixou a palavra lá, naquele de Paulo que fala assim. Combati o bom combate. Ele deixou essa no Então Deus estava levando ele mesmo. Hã? Então Deus estava levando ele É mesmo. isso que eu tenho. Então nesse sentido eu posso até crer, porque eu não creio, ó, se você está com uma vida com Deus, Deus não te leva sem te falar antes, não. Como é que é? Porque Deus não te leva a te avisar, essa não. palavra na visita que nós fizemos. Deus não te pega de surpresa, não. Ó, toda pessoa que eu cuidei dela até a morte, na última vez que eu vi ela, eu cheguei, olhei para ela e falei assim: Deus já te falou, né? Ela falou assim: Deus já me falou, Ele vai me levar. Queria levar. E realmente ele levou. Porque entra nessa questão de Paulo, né? Olha o que Deus fala para Abraão: eu não faço nada sem antes falar com aqueles que eu amo. Então o dia da nossa partida, se a gente tiver em dia com Deus, ele vai chegar, o Espírito Santo vai chegar e falar: ó, sua partida, ela está próxima. Então, o que a gente tem que ter no momento desse? É o que todas essas pessoas tiveram: alegria. Alegria, porque esse é o momento, se a gente está indo com Deus, não tem nada melhor. Mas eu sempre falo, a morte é uma fila com uma senha, né? Eu tenho a minha, não sei qual é o número dela, mas não tenho interesse de ir agora. Se tem alguém que de repente está para trás de mim e quiser ir antes, eu troco a senha com ele. E vocês estão entendendo? Mas tem a passagem também que Deus avisou que era a hora dele, ele orou e pediu a Deus. Tem todos esses viés. Você entendeu? Tem todos esses viés. Porém, cada um é cada um com Deus. E o negócio ele vai, né, desembolar desse jeito. Não, vamos parar aqui. E vamos continuar. Todas as dúvidas aí estão sanadas. Tem mais assustou, irmão. Mateus 11:12 fala que conquista com violência. Com violência. A coroa é tomada por força, né? O Tiquinho vai descuidar, é só uma Não, eu estou pensando sempre. Os 17 não vão coisa. Você vai estar um som bonito essa Sanadas de hoje. Sanadas de hoje. Sanadinhas de hoje, né, gente? Nossa, você vai me pôr da aula de salvação aqui não, né? O pastor faz a oração aqui.